À terça-feira é dia de ouvir reclamações. Chegou a hora de reclamar. E os nossos reclamantes de hoje são a Susana Barata, que só quer entender por que razão não tem direito à baixa, que ela achava que já lhe devia ter sido entregue, e o Paulo Ferreira, que gostava de ter a mota reparada e não consegue. Para nos ajudar com estas situações, temos como habitualmente a jurista da DECO, Ana Martins, e também o advogado Fausto Leite. Susana, muito bem-vinda, tem 2 minutos, eu já vi que está aí com dificuldades em locomover-se, em mexer-se, tem 2 minutos para nos contar aquilo que a preocupa. Faça favor. Ok, então isto é assim. Em janeiro do ano passado eu tive uma dor muito forte no peito, não sabia o que é que se passava. O meu médico de família, entretanto, descobriu que era problema de coluna cervical. Já fui operada, felizmente, agora estou em fase de recuperação, mas quando fui à junta médica, disseram-me que, como eu não tinha a documentação para comprovar que esse era o meu problema, disseram-me que eu estava apta para ir trabalhar. Entretanto, eu não estava em condições para tal e pedi recurso. Quando chegou à altura desse recurso, eu já estava... Pediu recurso como, Susana? Pediu para lhe ser feita uma nova avaliação? Uma nova avaliação, exatamente. E nessa altura eles marcaram para maio, mas eu em maio já só mexia mesmo os olhinhos, mais nada. E não tinha dinheiro para pagar a nenhuma ambulância para me conseguir deslocar. E então, a partir daí, disseram-me que acabou, não tenho direito a mais nada, quando tenho comprovação que fui operada, estive a fazer fisioterapia, ainda estou agora a fazer hidroginástica para conseguir recuperar e não consigo compreender como é que eles dizem que eu não tenho direito. Pronto, e é só isso que eu peço. Quantas vezes já reclamou, Susana? 4. Inclusive, já pedi, já enviei a carta para o Ministro da Saúde, para a Direção-Geral de Saúde, novamente para a Segurança Social com o processo completo. Eu não consigo compreender isso. O que é que reclamou nessa carta? Qual foi o teor dessa carta que escreveu? O que é que pediu? Exatamente aquilo todo o processo que eu tenho passado, tudo, desde que me foi diagnosticada a doença, até que chegaram as comprovações e pronto, e é só isso que eu peço. E acabou no tempo, foi muito evidente aquilo que a Susana nos relatou aqui, ela ainda não está bem, foi operada há mais de um ano, o problema começou em janeiro do ano passado, portanto já há mais de um ano, como eu estava a dizer, e nós decidimos pedir esclarecimentos à Segurança Social, que nos disse que a beneficiária, portanto a Susana, não compareceu na junta médica na tal que ela pediu de novo, quando lhe foi dito que ela estava apta para trabalhar, mas que não compareceu, mas que não remeteu a declaração médica para onde referisse o motivo que impediu a deslocação. Portanto, diz a Segurança Social que por falta do devido comprovativo médico, a justificação da falta não pode ser considerada válida e a Susana terá sido informada dos prazos e dos meios de reclamação que tinha ao dispor. Diz ainda a Segurança Social que a Susana apresentou sim, mas depois do prazo legal, várias exposições acompanhadas de documentação médica que foram submetidas à consideração e que se confirmou o parecer de cessação do subsídio. Portanto, mesmo tendo sido avaliado o processo que a Susana remeteu, continuam a achar que ela não tem que ter subsídio porque está supostamente apta para trabalhar. Susana, é isso que eu entendo. É isso mesmo, Conceição. E eu estou nestas condições assim e se não fosse a minha mãe a sustentar-me a mim e à minha filha, eu já tinha morrido de fome e a minha filha também. Porque eles continuam a dizer que eu estou bem. Eu estou boa. A Susana tinha consciência quando faltou da segunda vez, porque acabou de dizer aqui que estava imobilizada, que precisava de um comprovativo. É assim, Conceição. Não teve noção disso na altura? Não, é assim, eu enviei uma carta minha, escrita por mim, com anexado a minha TAC que eu fiz. E eu julgava que, a partir do momento que a TAC dizia lá que o meu problema estava identificado, estava tudo tratado.
Porque se aquilo é um documento válido, certo? É um documento assinado por um médico. Portanto, não achou que se fosse necessário andar sempre a falar na mesma coisa? Não. Porque já lá tinham a informação essencial, que era Exatamente. sobre o parecer do médico a dizer que não estava apta. Exatamente. Ora, eu ainda devo dizer que a Segurança Social ainda acrescenta que não existe enquadramento legal para uma nova avaliação e que a Susana deverá aguardar pelo tempo legalmente estipulado para solicitar uma nova avaliação, porque eu também não sei quanto é que isto quer dizer, quanto tempo é que será este. Por isso é que está cá o advogado Fausto Leite, que realmente nós estamos aqui perante uma situação que é, o problema continua, mas os prazos e as papeladas afinal não eram como estava previsto. Não apareceram como estava previsto. O que é que se pode fazer? Pois, nós vivemos num país muito preocupado com os formalismos, com a burocracia, e não com as pessoas. Mas aqui houve uma falha. Houve uma falha porque isto é importante para todos os que estão a ouvir-nos, todos, é que está tudo esclarecido na Segurança Social. Há mesmo um guia prático do Serviço de Verificação das Incapacidades Temporárias. Qualquer pessoa pode aceder ao site www.seg-social.pt. Está lá tudo explicadinho e quais são os direitos, quais são os deveres, quer em relação ao subsídio de doença, quer em relação a essa verificação, a as avaliações, Comissão de Avaliação, Comissão de Reavaliação. A primeira chama-se Comissão de Verificação das Incapacidades. E então, qual foi aqui a falha? É que a Susana enviou uma carta com TAC, mas não chega. É necessário um comprovativo médico, uma declaração médica, que prove que ela está impossibilitada de se deslocar à Segurança Social. Neste caso era em Beja, até era bastante longe, mesmo que fosse de ambulância. Nós conhecemos um caso no Norte em que a pessoa foi de maca, até foi trabalhar e apresentou-se de maca. Ela, portanto, se não pode, mas se não pode, tem que provar que não pode. Por exemplo, ela está internada no hospital, um doente, o doente está de baixa e está no hospital. Basta justificar com uma declaração do hospital. Está preso, por exemplo, no estabelecimento prisional. Tem que provar essa impossibilidade. Ela não provou essa impossibilidade. Mas também há aqui uma coisa que nós logo à partida achamos estranha, que é ter havido uma primeira avaliação que diz que a Susana está apta para trabalhar quando ela nunca se sentiu bem depois daquilo que lhe aconteceu. Isto é assim. Aí é que começou o problema todo. Diga, Susana. Aí é que começou o problema todo. É que eu levei nessa avaliação, nessa primeira avaliação que eu fui, eu como não tinha, porque eu estava à espera que o médico passou-me logo um ataque, porque ele percebeu logo qual era o problema. Mas em Odmira levaram 3 meses e meio para me dar autorização desse ataque. E eu quando fui à primeira verificação, eu não tinha ainda ataque para mostrar como eu estava realmente. Quando foi a primeira avaliação médica? A primeira, médica? 22 de fevereiro de 2013. E o meu médico de família escreveu um documento a dizer qual era a minha situação. E mesmo assim eles disseram que eu estava boa. E eu entrei lá, a minha mãe a pegar-me em mim, porque eu não conseguia andar. Ó Susana, este seu problema não foi porque a Susana quis. Não, eu fiz de propósito, Conceição. Aliás, eu adoro cirurgias, como toda a gente. Eu adoro estar nesta situação. Eu adoro não poder brincar com a minha filha. Eu adoro não poder lhe dar as coisas que eu quero. É o meu desejo, é o meu maior desejo. Claro que esta ironia é a forma da Susana lidar com isto também, a minha, não é? Porque há realmente aqui... esta situação pode acontecer a qualquer pessoa, a verdade é esta. E acontece. E acontece, eu conheço muitos casos, quer nos acidentes de trabalho, quer nas doenças. E isto é muito triste, porque há cada vez mais trabalhadores doentes, sobretudo doentes com depressões e doenças psíquicas. E é muito difícil a prova. Portanto, aí o doente é a parte mais fraca e o Estado é muito forte com os fracos. O que é que eu recomendo às pessoas que estão a ouvir-nos? É que procurem sempre um médico. A primeira comissão de verificação da incapacidade é composta por 2 peritos médicos da Segurança Social.
a Comissão de Reavaliação já tem teoricamente, um médico escolhido pelo trabalhador. Só que normalmente também não têm dinheiro para levar lá o médico. O médico cobra honorários. E esse é o drama também das juntas médicas das incapacidades. Essa é a parte que eu acho mais graça. Eu há muito tenho denunciado, é um regime perverso, é um regime, enfim, não ponho em causa a ética dos médicos, mas há muitas queixas, naturalmente, porque os seguros, por exemplo, no caso das incapacidades, levam sempre o seu médico, o trabalhador não tem. Agora, os trabalhadores também têm que estar informados e, neste caso, tentar tudo por tudo arranjar uma declaração médica que prove... A Susana pode fazer, ou seja... Eu vou sugerir o que é que ela pode fazer. Ela deve ter essa declaração médica. O que eu sugiro é o seguinte, e isto arrastou-se muito tempo. Repare, nós estamos a falar, já passou quase um ano. E o que é que eu sugiro que a Susana faça? A Susana, vamos esperar, está a fazer fisioterapia, que tem alta, apresenta-se, não está bem, mete outra vez baixa e recomeça o processo. Pode recomeçar de um dia para o outro. Foi o que aconteceu com a funcionária da Junta do Minho. Portanto, apresentou-se, depois de maca, e aquilo era um incómodo tremendo, isso é comunicação social, enfim, divulgou muito esse caso e o caso foi resolvido. O que a Susana tem a fazer é esperar pela alta e entrar de baixo. Trabalho sem estar incapaz de Exatamente. Para além disso, o que é que ela podia fazer na altura? Podia recorrer a tribunal, tinha 90 dias para o fazer. O tribunal, mas depois ficava não sei quantos à espera que o tribunal não, podia recorrer e até mesmo durante um ano, eu tenho que informar isso, porque os trabalhadores não têm dinheiro, mas é preciso que saibam, por exemplo, os sinistrados têm direito a patrocínio gratuito e obrigatório da parte do Ministério Público junto ao Tribunal do Trabalho. E os doentes também podem recorrer, neste caso, nos tribunais administrativos ao Ministério Público. Então deixa-nos aqui também essa nota. Durante um ano, desde que provem, de facto, essa impossibilidade de deslocação. Agora, para terminar mesmo, o que é que eu sugiro? Perante estas injustiças, porque não há dúvida que está doente, está incapacitada, ninguém põe em causa. E por razões burocráticas, porque passou um dia, porque falta um papel e está feito, quer dizer, não pode ser. Tem que haver, de facto, uma solução. E eu apelo à Segurança Social, quer dizer, que haja um mínimo de sensibilidade social, respeito pela dignidade das pessoas, porque isto é um direito constitucional, está na Constituição, o direito à proteção na doença, muito mais de quem trabalha. Então vamos aguardar. E qual é o meu conselho? O meu conselho é que ela participe ao Provedor de Justiça, que é uma espécie de, enfim, de último recurso. Que ela não se cale. O Provedor de Justiça, aqui em Lisboa, é na Rua Paulo de Bandeira, não paga nada, manda uma exposição ao Provedor de Justiça. Que é uma na pessoa realidade, para qualquer pessoa que tome contacto com a realidade da Susana, o que conclui é que ela é uma pessoa que está incapacitada, está doente para trabalhar, não está apta. À partida é essa a condição dela. Portanto, se assim é, alguma coisa deve ser feita e, como disse, ela tem direito, é para isso que nós pagamos durante 3 anos. Segurança Social. Durante 3 anos. Susana, ficamos todos com curiosidade de saber o que é que vai acontecer no seu caso. Ficamos atentos também, espero que nos dê notícias e o que nós esperamos mais é as suas melhoras, não é? Portanto, mas que não seja ainda mais penalizada por esta situação que nos relatou aqui. Só em segundos. Peço imensa desculpa ter sido irónica, mas realmente... Não tem de pedir, Susana, toda a gente percebeu a sua ideia. Ela está doente e devia estar a receber um subsídio que varia entre 65% e 75% durante 3 anos. E, portanto, está a ser vítima de uma grave injustiça. E fica aqui muito bem assente esta posição também de quem olha para a justiça desta situação. Agora chegou o momento do Paulo, que tem 2 minutos também para contar o que o traz até nós, Paulo. Faça favor. É assim, eu há 2 anos atrás adquiri uma scooter de mobilidade. Foi-me aconselhada pelo vendedor que foi à minha casa, ele reconheceu o trajeto que eu fazia diariamente e disse que eu ficava muito bem servido. Portanto, mais tarde a scooter avariou, eu liguei para casa, para a Giro, e a primeira vez foram à minha casa, consertaram a scooter, ficou tudo a andar. Passado pouco tempo voltou a avariar. Voltei a ligar
e começaram a exigir o pagamento da deslocação e das peças que a scooter poderia levar. E eu comecei a recusar e comecei a perguntar então para que é que servia a garantia. E o caso foi-se arrastando assim. Portanto, estamos a falar de um veículo para condições especiais. Paulo. Exatamente. Portanto, era uma scooter de mobilidade. Portanto, e que a situação foi-se mantendo. Nada de agirmos resolver o problema. Porque o Paulo, antes desse veículo, tinha uma cadeira elétrica. Exatamente. Uma cadeira sim. de rodas elétrica. Sim, E, portanto, mas optou por essa para lhe facilitar a vida. Exatamente, porque eu moro num sítio onde tenho que subir, tem descidas e subidas um bocadinho inclinadas, e então a tal cadeira de rodas, a primeira que eu tinha, essa não, portanto, não dá para eu me deslocar. E então foi adquirida aquela scooter de mobilidade. Pronto, os problemas continuaram. Falei com o Sr. André Magalhães, que era o chefe dos vendedores, que disse que me havia de resolver o problema da scooter. Só que até hoje o problema não foi resolvido, nem nunca mais me contactaram. E o veículo não anda? Não, o veículo está parado há um ano e tal. Não tenho bem a certeza do tempo. Fiz uma carta para a Giro, até hoje não recebi resposta. E ficamos assim, até hoje não recebeu resposta o Paulo, que diz que está há um ano sem este aparelho que realmente, Ana Martins, ele adquiriu para ter melhor qualidade de vida, não é? Claro, esse era o objetivo principal. Portanto, não estamos a falar de uma scooter normal, estamos a falar de uma scooter que lhe permite que fosse um aparelho mais resistente do que uma cadeira elétrica. Aliás, esta empresa em concreto exerce a sua atividade exatamente neste tipo de produtos, ou seja, produtos destinados a pessoas com mobilidade reduzida, portanto esta é a sua área de atuação. É uma entidade que não tem lojas fixas, portanto não tem lojas físicas. O que acontece é que normalmente os comerciais vão à casa das pessoas, ou seja, apostam numa publicidade, televisão, revistas, o que for, e depois é contactada pelos consumidores e nessa sequência desloca-se à casa dos consumidores para fazer uma demonstração dos produtos, numa tentativa de escolher o produto que melhor se adequa ao consumidor. Nestes termos, estamos a falar de um contrato celebrado ao domicílio, como que já várias vezes falámos, o que significa que o consumidor poderá sempre, atendendo o tipo de produto que está a adquirir, a poder resolver o seu contrato. Ou seja, imaginemos que recebe a scooter, mas não se adapta, por exemplo, a ela. Sabe que tem os 14 dias para desistir daquela compra e ser reembolsada do valor que pagou. Estamos a falar de produtos, pelas suas características de valores, em regra bastante elevados. Portanto, estamos a falar aqui de alguns milhares de euros esses que normalmente têm também como objetivo, e esta entidade isso mesmo diz, de poder depois precaver e suportar os custos em relação quer às próprias deslocações, quer manutenções dos equipamentos. Sendo certo que aqui esta scooter, por tratar-se de um bem imóvel, tem os 2 anos de garantia que nós aqui já várias vezes falamos. Por isso muito estranhamos que a entidade pretenda cobrar um valor ao consumidor para fazer algo que está obrigada nos termos da lei. Ou seja, sendo apresentado um defeito, a entidade tem de verificar o bem sem qualquer custo para o consumidor. Ana Martins, já agora, e também queria que o Paulo estivesse com atenção aos esclarecimentos que nós obtivemos junto desta empresa, da Egiro, fabricante desta moto, que nos disse que os clientes têm uma garantia de 2 anos, excepto no que toca a consumíveis, a desgaste, como pneus, baterias, escovas, e assim só se prontifica a reparar ou a substituir qualquer peça da scooter que apresente defeito de fabrico. E considera que cobrar 85 euros de deslocação de casa dos clientes é um valor simbólico, uma vez que é insuficiente para cobrir os reais custos com o serviço. Diz a marca que fez 3 deslocações à casa do Paulo Ferreira, sem qualquer encargo para ele, e que ao fim do 3º serviço, o Paulo foi informado do custo da deslocação e diz a empresa que o senhor concordou com isso. Não, eu nunca concordei com o pagamento de deslocações e peças, visto que a garantia estava em dia. De qualquer modo, a empresa diz que o informou e que, uma vez efetuado o serviço, o Paulo se recusou a pagar essa deslocação, essa tal 3ª deslocação. A marca diz também que informou Paulo Ferreira que deveria moderar o uso da scooter porque estava a incorrer em desgaste excessivo da mesma e dos seus consumíveis.
A Egiro diz ainda que fez uma reavaliação das necessidades do cliente e sugeriu a troca por um modelo superior e mais preparado para o uso intensivo que o Paulo dava à scooter, sendo que retomaria um valor quase de venda. E a empresa diz que o senhor ficou muito agradado com esse modelo, mas que não tinha capacidade financeira para o comprar. Exatamente, mas quero dizer só mais uma coisa, o scooter que eu tenho em casa não era pelo aquilo que eu andava, que eu utilizava, que era para estar constantemente avariado. Então, mas não foi lá agora ouvimos a Ana Martins, não foi lá um técnico ver qual era o percurso que o senhor fazia para lhe dizer, olha, este veículo é indicado para si? O vendedor que lá esteve em casa aconselhou-me aquela scooter que eu ficava muito bem servido e não teria problema nenhum. Então, e o senhor o que é que fez? Já andou mais do que aquilo que devia? Não, o senhor na altura não. Explicou quais eram os trajetos que fazia? Exatamente, eu expliquei ao senhor que me vendeu a scooter os trajetos que fazia. Portanto, deslocava-me de minha casa ao café 2, 3 vezes por dia. Eu fazia em ida, vá lá, 1,5 km por dia, 1,5 km, 2 km. Portanto, para si era um uso normal? Sim, não era um uso excessivo. Mas os problemas que apresentou nessas alturas, a empresa diz que lhe sugeriu que era melhor um modelo mais potente, que resistisse mais. A marca lamenta não ter respondido por escrito à carta que o Paulo aqui referiu, à carta de reclamação, porque em boa fé diz que acreditou que esta situação teria ficado entendida por telefone. E diz ainda à marca que o senhor agora está a dever 170 € por deslocações de assistência. Pois disso não tenho conhecimento. Tenho conhecimento agora. Não sei porque aqui estão a exigir os 170 €. Eu sempre disse que não me comprometia a pagar nada, as deslocações nem as peças que poderiam ter porque estava na garantia. Porque estava na garantia. E agora temos aqui um problema, Ana Martins. Fazer aqui uma ressalva em relação a esta situação. Efetivamente, a garantia, e este é um problema muito frequente, discordamos normalmente das entidades em relação aos consumíveis. Efetivamente, a garantia abrange, como compreenderemos, ou seja, os bens que não sejam suscetíveis de um desgaste rápido, digamos assim. Eu dou o exemplo de umas pilhas, por exemplo. É perfeitamente normal que uma pilha não tenha uma garantia. Agora, uma bateria será muito mais questionável, porque uma bateria pode ser recarregável. E neste tipo de situações existe já jurisprudência nesta matéria em relação ao direito de consumo, em que efetivamente se considera que as baterias em concreto devem acompanhar o prazo mínimo legal de garantia do bem em concreto. Agora, é preciso perceber, atenção ao seguinte, nem que a entidade tenha que fazer 5, 10, 15 vistorias e deslocações à casa do consumidor. Ou seja, se o objeto, o defeito, a desconformidade que está a ser reclamada se encontra ao abrigo da garantia, ela tem de ser verificada sem qualquer custo. Agora, se da sequência dessa verificação se descobre que efetivamente há algum componente, um pneu que está rasgado, que está furado, estou a dar aqui um exemplo, aí a situação poderá ser diferente e poderá ser cobrado o valor desse arranjo, digamos assim. Agora, isto tem que ser comunicado previamente ao consumidor. Bem como tem de ser comunicado, lá está, se a moto tem um limite de utilização, essas limitações têm de ser comunicadas. Eu vou estar a comprar um bem que não se adequa às minhas necessidades. A questão que nós colocamos é se há um técnico que vai à casa do Paulo para ver, então o senhor vai usar isto em que percurso? E ele explicou, explicou, eu vou daqui para o café, faço isto algumas vezes, foi isso que o senhor explicou. Foi o conhecimento Portanto, que eu o senhor dei. não foi correr maratonas, como se costuma dizer, e mesmo que fosse, quer dizer... Não há nenhuma limitação em contrário, se nunca foi dada nenhuma indicação em contrário, partimos do pressuposto que uma scooter, neste tipo de situações, nós conseguimos, não temos a noção, mas estamos a falar ainda de um bem com um equipamento com uma certa robustez, nós estamos aqui a falar... Quanto é que pagou por esta 3.850 €. E agora não tem dinheiro para comprar outra. Exatamente. Como é que o senhor achava que esta solução se resolveria a bem? Eu penso que uma vez que fui mal aconselhado, era a Egiro me devolver o dinheiro e levar a scooter de volta. Era a sua Eu sua acho que resposta. sim, eu penso que sim. Vamos lá ver como é que fica também, dê notícias, vamos ver como é que fica a sua situação. Realmente estas foram as respostas que tivemos por parte desta empresa e eu agradeço aos nossos convidados terem estado aqui hoje connosco. Se tem alguma reclamação que quer fazer, não hesite em contactar-nos, pode enviar a sua reclamação para o e-mail da Hora de Reclamar, horadereclamar@sic.pt, e não se esqueça de colocar
colocar no e-mail o seu contacto mais direto para podermos realmente depois conversar e chegar até si o mais rápido possível. Hora de reclamar@sic.pt. Uma salva de palmas para os nossos convidados de hoje desta hora da semana.